Boa tarde a vocês. Boa tarde aos participantes aqui dessa mesa, muito bem escolhidos para levar esse debate adiante, que se propõe discutir desafios, né? Os desafios da Cidade Azul. Mas o time que está aqui é um time especial, porque ele é um time ligado ao saneamento, que é provavelmente o maior desafio de infraestrutura que as sociedades enfrentam, né? Sobretudo os países chamados em desenvolvimento, ou os países que não são os países ricos, vamos dizer. É uma infraestrutura muito, muito complicada, porque exige altos investimentos, tem uma conexão muito íntima e muito quase que simbiótica com a cidade, né? E, para você penetrar com os canos em lugares realmente, às vezes, inacessíveis ou inóspitos, isso exige um enorme sacrifício, uma dificuldade muito grande. Então, nós partimos aqui desse desafio comum a vocês três, que é um desafio positivo, né? A cidade, o Estado do Rio de Janeiro, foi premiado. Eu digo premiado, mas não foi bem assim. Houve protetores, né, que se convenceram de que o Rio de Janeiro tinha que quebrar esse padrão do saneamento público pelas empresas do Estado, porque as empresas não respondiam. A gente sabe, inclusive, que na década de 10, 2007, por aí, houve um esforço muito grande da Caixa Econômica de fazer empréstimos aos governos estaduais, às empresas estaduais, para fazer o saneamento. E não houve resposta. Então, isso foi muito importante para que uma decisão de optar pelo setor privado fosse assumida em 2018. E o resultado que nós temos, como ponto de partida aqui para a nossa discussão, é altamente positivo, né? As empresas são competentes, ninguém ouviu nenhuma crítica, nenhuma acusação que desmentisse essa convicção de que elas estão em boas mãos, mas os desafios são muito grandes. Então, eu acho que nós temos aqui nessa mesa a oportunidade de examinar com vocês como é que tudo isso está sendo encaminhado, quais são os avanços que foram possíveis e que vocês conseguiram responder, e quais os problemas, as dificuldades que exigiriam melhor governança. O doutor Gerson Kelman bateu nessa tecla, na minha mesa também discutimos isso, né? A necessidade de ter sistemas de governo e institucionais mais adequados para ajudar essas empresas, a vocês, a trabalhar melhor. Então, partindo daí, eu gostaria de dar a palavra para o Leonardo Soares e começar, então, a ver a visão, o ângulo de visão da Iguá, né? Como é que vocês estão enfrentando esses problemas, e depois vamos ouvir a Aline e, finalmente, você, Robson. E vocês vão ter 12 minutos, né, para falar, e nós vamos ter um tempo curto de debate, mas eu tenho certeza que essa mesa vai ser muito, muito rica e positiva e pedagógica para todo mundo. Leonardo. Obrigado, Aspásia. Aspásia, eu não canso de dizer, mas eu sou obrigado a dizer o carinho que eu tenho por você, então, portanto, muito obrigado por essa recepção aqui. Robson, Aline, obrigado por compartilhar esse espaço com vocês. Os desafios, de fato, Aspásia, são gigantescos, né? Os desafios são de mudanças culturais para com relação ao ambiente, ao meio ambiente como todo, mudanças
culturais com relação à governança das empresas que estão vivendo uma experiência nova num território absolutamente hostil e cheio de agruras a serem enfrentadas, né? A questão dos territórios ocupados por forças paralelas, a questão da dificuldade do mapeamento do cadastro correto, a questão das naturais imprecisões editalícias consequentes de fatores absolutamente naturais e que devem ser de forma igualmente tratadas como naturais, né? É muito ruim quando a gente suscita um argumento dessa natureza e alguém ousa dizer, então é porque o troço foi mal feito. Não, o troço não tem nada a ver uma coisa com a outra. Alguém que esperasse que todos os números e todos os contornos fossem absolutamente precisos, eu me lembro do negócio do Milor Fernandes, né? Que é quem sabe de tudo, quem acha que sabe de tudo é porque está muito mal informado, né? Então, alguém que achasse que, porventura, todas as previsões editalícias seriam cravadas e certeiras, estaria, evidentemente, cometendo um equívoco gigantesco. E essas adaptações são, inclusive, normalmente e naturalmente, legalmente previstas para serem feitas e serem ajustadas e serem acertadas para que os serviços efetivamente entregues à população sejam prestados da melhor forma possível, que é o grande objetivo que tem por trás disso. E nunca o foi por diversos motivos. Nunca o foi por uma anomalia de governança que a gente vive desde há mais de 100 anos nesse país, e como vivemos em diversos outros lugares, somos uma democracia neném, assim como o nosso serviço também é neném, né? A gente está fazendo aí quase, vamos entrando no 4º ano de prestação de serviços da concessão, aprendendo a conviver com o órgão regulador, aprendendo a conviver com o Estado, aprendendo a conviver com a população, aprendendo a conviver com o sistema. Isso tudo deveria ser encarado com grande naturalidade. Não deveria ser um problema, deveria ser, sim, um desafio, e o é, né? Mas eu entendo que a maturidade vai criando essa boca torta para o cachimbo e a coisa, aos poucos, vai caminhando e vai se adaptando, e eu tenho certeza que, não fosse o que foi feito, a gente estaria pior. E não fosse o que foi feito, nós não estaríamos, em breve tempo futuro, muitíssimo melhor. E eu tenho certeza que estaremos. Estaremos com diversas consequências positivas colhidas no âmbito do desenvolvimento econômico, no âmbito da sustentabilidade ambiental, no âmbito da saúde, da educação, da valorização imobiliária, do turismo. A Aninha comentou muito sobre os números do turismo aqui mais cedo. E aí, Aspasi, se vocês me permitem, eu vou entrar um bocadinho de nada, até para aproveitar meu tempo e ser disciplinado com ele, para não atrapalhar o resto do povo todo, em alguns números aqui que a gente pode citar também. A gente está fazendo, dentro das previsões editalícias, há duas sortes de obrigação imputadas, aversadas com a Iguar. Algumas com relação a metas. Metas, você tem que atingir níveis de atendimento, são metas mais abstratas. Níveis abstratas não é a palavra correta, mas são metas genéricas. Então, você tem que atingir. A primeira e mais importante delas é a universalização do serviço, que significa, em 2033, essa é a meta do marco do saneamento, 2033, você ter 90% da população atendida com serviço de esgoto, coleta e tratamento, e 99% com fornecimento de água potável. Você tem metas de redução de perdas, você tem metas parciais de ampliação de rede, você tem metas de qualidade da água fornecida, você tem metas de atendimento, de satisfação do atendimento ao cliente, enfim, você tem lá um cabedal de metas estabelecido no contrato, e que você tem metas intermediárias a ser cumpridas. E você tem outras sortes de metas, que são metas fixadas no contrato. No nosso caso, essas metas fixas, elas dizem respeito a 3 iniciativas, basicamente. A primeira delas é a instalação de CTS, que são coletores de tempo seco,
mais cedo a Aninha falou, e agora há pouco também o professor Kelma teve a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Você tem metas de ampliação de rede em áreas irregulares, e você tem metas, no nosso caso, uma meta fixa, que eu diria que é uma meta muito relevante, que extrapola muito o contexto do saneamento per si, que é a revitalização parcial, entre aspas, essa expressão estou cunhando aqui agora, ela não existe no edital, do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. A gente passou, ao longo dos, sei lá quantas décadas, é difícil de contar, mas se a gente der um zoom ali na década de 70, 80, a gente vê um maltrato muito expressivo em razão da expansão imobiliária no Complexo Lagunar de Jacarepaguá. Então, você tem cavas sendo feitas no complexo para você tirar areia e fazer aterros, por exemplo, ou utilizar essa areia na construção civil. Você tem um crescimento cinza na região da Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Recreio, assim, absurdo, gigantesco, numa velocidade que, diga-se de passagem, não terminou ainda esse crescimento. E você tem uma expansão imobiliária grandemente irregular para todos os lados e para todo o entorno do Complexo Lagunar. E o Complexo Lagunar é o único funil daquela região. Então, tudo que se jogar em qualquer lugar do entorno que não for objeto de recolhimento por parte da rede coletora de lixo, nem por parte da rede coletora de esgoto, vai parar no Complexo Lagunar. Moscatelli, que trabalha com a gente nessa recuperação do Complexo Lagunar, inclusive diz que a frente do Rio das Pedras ali deveria ser chamada de Casas Bahia, porque a quantidade de sofá que você vê é uma coisa bárbara, né? Muito bem. Ali, e aí é muito importante essa mensagem, porque as pessoas, às vezes, acham que a gente está contratado e a quantidade de dinheiro a nós imposta por obrigação contratual para ser ali dispendido, que é de 250 milhões de reais, bastará a resolver todos os problemas e transformará aquilo num... Eu não vou chamar de Caribe, não, eu vou chamar de Milagres, porque a gente é brasileiro, eu vou chamar de São Miguel dos Milagres. A gente não vai transformar aquilo num São Miguel dos Milagres. Mas a gente vai permitir que a reoxigenação daquele ecossistema, daquele microecossistema, seja restabelecida. A gente vai permitir, e isso a gente vai fazer por intermédio, sob maneira de uma ação muito importante, que é a retomada da profundidade original e o desassoreamento dos principais canais de troca e de fluxo hídrico da região. Então, você, com essa retirada de terra que eu comentei no início da minha fala aqui, você chegou a fazer cavas lá e buracos de mais de 8, 10 metros de profundidade, ao mesmo passo em que, em determinadas beiras da lagoa, você passou a ter lâminas de, no máximo, 10 centímetros de profundidade, graças ao assoreamento. Então, esculhambou tudo. Esculhambou tudo. Ficou uma coisa bem bagunçada. E a gente está tentando renivelar. E renivelar, e desassoreando, e trabalhando essas novas entradas, a gente consegue viabilizar a troca hídrica e, consequência dessa troca hídrica, é a reoxigenação adequada daquela localidade, do Complexo Lagunar. Com essa reoxigenação, a gente, aí sim, efetivamente, abre as portas para a retomada da fauna local, a retomada da flora local, né? A gente também, ao mesmo passo em que está fazendo isso, a gente também está trazendo 3 novas áreas de mangues, que vão contribuir sobremaneira, especialmente para a questão de impacto climático local. Eu não estou falando em salvar o oxigênio do planeta Terra, mas eu estou falando em evitar, por exemplo, o transbordamento de determinadas ruas do entorno, o alagamento de determinadas ruas do entorno. Então, tem várias contribuições, mas o grande recado que assim, a Iguacem procura dar em primeiro lugar, esse trabalho não é um trabalho solitário, esse é um trabalho que envolve necessariamente a Iguá, por obrigação contratual e por propósito e compromisso próprio, a população
por necessidade de sobrevivência, até eu diria, e por um mínimo de empatia e racionalidade. Todo o sistema de governança do qual fazem parte indústrias locais, comércios locais, governo, agência reguladora, governo estadual, governo municipal, governo federal, seja lá o que for, todos aqueles que, de alguma forma, interferem ou contribuem para que aquele local funcione e deva ser como efetivamente teria que ser, né? Então, somente esse engajamento, essa visão, vai permitir, e a gente acredita que está trazendo um estímulo muito grande, não só porque a gente está fazendo, mas porque a gente está fazendo além da nossa obrigação, porque a gente está fazendo com propósito, com carinho e com respeito, é porque a gente entende que outras portas se abrirão e aí sim investimentos pontuais serão estimulados e necessariamente e oportunamente, até eu diria, poderão ser feitos com vistas ao fomento ao turismo, né? Você tem ali naquela região, por exemplo, da entrada do Complexo Nangunar pela Gigoia, por Maramendi, você tem ali a Ilha da Gigoia com uma série de restaurantes, aquele é muito frequentado hoje, especialmente no final de semana, além de muitos moradores, evidentemente, que tem, mas você tem ali comunidades como a Muzema, Rio das Pedras e outros locais que vivem em situações bastante desagradáveis. Você tem o Canal das Taxas, que é uma coisa hoje que você passa pavoroso, você sente um cheiro, só de você passar na frente no passeio de barco, você sente um cheiro absurdo, é uma coisa assim, intragável, mas que seguramente com muito trabalho e assim, inaugurado e com bastante força por nós agora, dessas formas. Eu deixei aqueles números passando aqui, eu ia falar mais um pouco, mas eu não sei se todo mundo vai fazer a mesma coisa, então, só timidamente, eu deixei esses números passando aqui para para todos terem um pouco de noção do que a gente está falando, né? A gente está falando de sem número aí que está expresso para vocês, não preciso ficar repetindo, mas a gente está falando que, com todo esse trabalho, de paralelo, a gente ainda tem, com a utilização da areia, da própria areia dragada para tampar essas cavas, para renivelar e retomar a profundidade adequada, a gente está falando de evitar com isso, com essa solução, que é uma solução inovadora, né? Com balsas feitas sob medida exatamente para viabilizar esse tipo de solução. A gente está falando em, por exemplo, tirar 85 mil caminhões de circulação na cidade, com esse transporte de tira a areia desassoreada para levar para outro canto, para botar em aterro, para depositar em cantos que deveriam ser depositados, né? Aí tem um depoimento especial, em 30 segundos eu encerro. Aí tem um depoimento especial, aí alguns números, né, citados pelo Mário Moscatelli, que funciona em com parceria nessa revitalização local. Ele coordena o trabalho, especialmente dos novos manguezais que estão sendo feitos na região, né, estão sendo reconstruídos, refeitos na região por nós. E você tem, além de todos os ganhos diretos, você tem um ganho que não posso nem chamar de indireto, mas um ganho adicional, que é o ganho da ação sobre a neutralização de carbono por conta dos manguezais, que, via de regra, tem 4, 5 vezes mais potência de retirar carbono do que outros tipos de vegetação, né? Então, você tem aí o equivalente, teremos aí o equivalente a 8 mil, o que seria equivalente a 8 mil carros poluindo fora de circulação de equivalência. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e mostrar o quanto vocês estão avançando. Eu passo a palavra agora à Aline. Obrigada, Aspásia. Boa tarde a todos. Para mim, é uma honra estar participando aqui desse seminário sobre os desafios e as soluções das cidades azuis. E eu não vou falar muito sobre os desafios, porque eu acho que o Leonardo explorou bastante. Os desafios eles são comuns às concessões que estão operando aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu queria muito focar em soluções,
nós temos algumas soluções que já estão em andamento, algumas metas que já estão sendo concretizadas, e é notícia boa também para uma abertura, né, de fala aqui. Nós somos da EGEA, né, convém contextualizar um pouquinho aqui. A EGEA, da qual a Águas do Rio faz parte, é a maior gestora privada de saneamento hoje do Brasil, e ela atua em todos os ciclos do saneamento, desde abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e também geração de água de reuso. Nós estamos em 865 municípios, 15 estados, e estamos na vida de mais de 37 milhões de pessoas. Já que no Rio de Janeiro nós temos o grande desafio de universalizar o abastecimento de água e o esgotamento sanitário para cerca de 10 milhões de pessoas em 27 municípios. É um desafio gigante, nós sabemos o tamanho dele, e a gente usa muita tecnologia e melhores práticas para a gente conseguir chegar lá. A gente também não pode se esquecer de alguns riscos adicionais que nem estavam previstos no contrato de concessão. A gente tem aqui um cenário de crise hídrica que vem sendo explorado aqui no seminário, né, de eventos extremos que vêm acontecendo cada vez com mais frequência e que precisam ser enfrentados. A gente precisa dar uma resposta para isso. Para essa resposta, a gente tem atuado em 3 vertentes. A diversificação de fontes de abastecimento, porque hoje a gente tem o abastecimento da região metropolitana para cerca de 10 milhões de pessoas, fundado basicamente no Guandu. Então, o Guandu é muito pressionado pela demanda. A gente trabalha muito em redução de perdas, que é, sim, uma meta contratual, mas é uma necessidade total do sistema, para a resiliência dos sistemas. E a gente também trabalha com o deslocamento das demandas industriais para a água de reuso, priorizando, assim, o abastecimento público para consumo humano. E, para isso, a gente investe muito em tecnologia. A gente tem um satélite que busca água em Marte, que hoje está procurando vazamentos não visíveis na nossa rede pública de abastecimento. Ele consegue detectar o cloro presente na água numa profundidade de até 3 metros. E ele tem uma assertividade impressionante de 80%. Isso quer dizer que 80% dos vazamentos que são apontados pelo satélite foram confirmados em vistoria em campo. A gente está conseguindo, com isso, muita eficiência. A gente detecta o vazamento mais rápido, a gente conserta mais rápido e a gente salva, né, a gente reduz a quantidade de perdas aí dentro do nosso sistema. No começo desse projeto, vazamentos históricos que estavam perdendo água aí há muitos anos já foram sanados e a gente conseguiu economizar milhões de litros de água. Só que a gente sabe que só o combate à perda não é o suficiente para esse enfrentamento desse risco todo hídrico que nós temos. Então, a gente tem investido também no projeto de reuso, que é uma forma da gente garantir mais resiliência ao sistema existente. A gente tem agora, para citar, o projeto de água de reuso, que é uma parceria feita pela Águas do Rio com a Braskem, que viabiliza o investimento de cerca de 496 milhões de reais, vão ser implantadas cerca de 510 quilômetros de rede. É uma dinâmica simples. Através desse projeto, a Braskem, que hoje usa a água do Guandu para sua produção industrial, vai passar a usar água de reuso para 100% de sua capacidade produtiva. Então, a gente, através disso, vai antecipar metas contratuais, vai antecipar a construção de uma estação de tratamento de esgotos no entorno da planta industrial, que vai atender a cerca de 270 mil pessoas na cidade de Duque de Caxias. O efluente gerado nessa estação de tratamento vai gerar uma quantidade resiliente suficiente para o abastecimento aí dessa planta industrial. E, depois de tratado esse esgoto na estação de tratamento de esgoto, ele ainda vai passar por um refinamento nessa planta de reuso, que vai deixar esse efluente, essa água, esse esgoto tratado, em condições
de uso na planta industrial. Então, esse é um ciclo super positivo em que todo mundo ganha. Está ganhando a sociedade, que vai ter uma antecipação de meta e um esgotamento sanitário em tempo menor, está ganhando o meio ambiente e também a economia aí industrial. A gente, além disso, né, esse projeto ele visa tirar a pressão do Guandu. Mas a gente tem projetos complementares também visando o Rio Guandu, a bacia do Guandu. E aqui a gente destaca também o projeto de universalização do esgotamento sanitário da cidade de Japeri Queimados, que também é uma meta contratual, só que ela tem, assim, a gente traz ela aqui porque é uma meta que já está saindo do papel e é uma meta que tem uma definição muito clara, que é a recuperação da bacia do Guandu. Quando ela estiver pronta, cerca de 51 milhões de litros de esgoto vão ser deixados de ser lançados na Baía do Guandu por dia. Isso equivale a cerca de 20 piscinas olímpicas. Esse projeto, como eu disse, já está em andamento. A gente fala de um investimento de 640 milhões de reais, 270 mil moradores beneficiados diretamente, mas indiretamente a gente fala de toda 80% da região metropolitana que é abastecida pelo Guandu, porque com esse projeto a gente melhora a qualidade da água bruta e, consequentemente, melhora a qualidade em geral da água. A gente tem aqui um vídeo, uma passagem rápida da evolução da construção dessa estação de tratamento de esgotos, que está já em fase final construtiva. Serão cerca de 700 quilômetros de rede que já estão sendo implantados na cidade de Japeri Queimados, mais de 60 elevatórias, e, assim como esse projeto, outros já estão saindo do papel. Então, a gente vê que as metas contratuais deixaram de ser somente metas, elas estão virando realidade. A gente tem a balneabilidade das praias da Zona Sul, e eu cito aqui com muito orgulho das praias do Flamengo. Meu filho de 7 anos toma banho lá sem problema algum. As praias de Paquetá balneáveis, o aumento da qualidade da água da Lagoa Rodrigo de Freitas. A gente tem o CTS de Mesquita, que também já está em operação, e, assim como esse, outros projetos que estão saindo do papel e que estão fazendo acontecer e virando essa chave do saneamento básico aqui do Rio de Janeiro. E aí acho que a mensagem que fica é que saneamento básico ele está intrínseco às soluções das cidades azuis. E ele é mais do que uma infraestrutura aposta, mais do que estações, elevatórias e tubulações. O saneamento básico ele representa, de fato, qualidade de vida. Investir em saneamento básico é cuidar das pessoas, é pensar em sustentabilidade, é pensar, de fato, num meio ambiente em que a gente quer ter daqui para frente para os nossos netos. O desafio é gigante, como foi falado, a gente está ciente disso, mas a gente tem as melhores técnicas, as melhores práticas e as melhores tecnologias para empregar nisso. E, mais do que isso, né, o principal, nós temos um propósito muito definido, pessoas muito bem engajadas. Obrigada. Eu acho que era isso que todo mundo queria ouvir: firmeza, coragem e resultado, né? Muito bom, parabéns. Agora é a sua vez, Robson. Boa tarde a todos. Professor Aspásia, é um grande prazer estar aqui ao seu lado. Aline, Leonardo, que foi presidente lá na SEDAI, esteve lá com a gente. Eu queria falar um pouquinho. Meu nome é Robson Campos, sou gerente geral de controle de qualidade e tratamento da SEDAI. Eu queria trazer um pouquinho uma visão técnica. Eu sou profissional de carreira da SEDAI, então tive a honra de trabalhar com grandes nomes do saneamento que passaram pela SEDAI, como o professor Jordão, como o Evandro, como o professor Benito, Miguel Fernandes, enfim, grandes nomes do saneamento. E comecei no saneamento há 16 anos, nessa empresa, na SEDAI, coletando água na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, nesses 16 anos, a gente trabalhou muito e conhece bastante a realidade do saneamento ao redor da Baía de Guanabara, na Bacia do Guandu, e na porção leste da Bahia, onde nós temos os rios de Guapiaçu e Macacu.
Eu sou químico ambiental, estou fazendo um doutorado na COP agora sobre a aplicação eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a aplicação de inteligência artificial no saneamento. E o que a SEDAI tem para mostrar, e assim, a gente tem que falar que o saneamento no Rio de Janeiro ele é uma parceria público-privada, né? O modelo de concessão, ele destinou às concessionárias a distribuição de água dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro, o ciclo completo do coleta, tratamento e disposição final dos esgotos, né? E, dentro da região metropolitana, a responsabilidade pela produção de água, tratamento e entrega às concessionárias permaneceu com a empresa pública, com a SEDAI. Então, na região metropolitana, na prática, nós vivemos um modelo de parceria entre a empresa pública e as concessionárias. Então, é um modelo virtuoso e que tem mostrado sucesso, né? Então, a partir do modelo de concessão, nós tivemos um foco maior da SEDAI nos seus grandes e nos seus principais desafios, que são seus mananciais de captação, porque a SEDAI agora é uma empresa que produz e trata água, mas a gente não está falando de uma cidadezinha, a gente ainda está falando da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, a gente ainda está falando só no Guandu, 9 milhões de pessoas, só no sistema da porção leste, a gente está falando ali de 2,5 milhões de pessoas. Então, é uma grande ainda responsabilidade ainda nas mãos da SEDAI, né? E a gente pôde, ao fim do processo de concessão, se concentrar no nosso principal desafio, que são os nossos mananciais de captação, a bacia do Rio Guandu, como a nossa colega Aline bem trouxe, né? E a bacia do Imunana Laranjal, né? Todo mundo aqui conhece a história, né? Em 2019, a gente teve uma grave crise ambiental no Rio de Janeiro, oriundo de um processo de eutrofização do nosso principal corpo hídrico, não do Rio Guandu particularmente, mas das lagoas de captação, onde a SEDAI capta no Rio Guandu. E desde aquele momento, e o Leonardo também fez parte desse processo, né? O governo do Estado do Rio de Janeiro iniciou uma série de ações dentro daquele manancial para que a gente não tivesse, que isso não se repetisse mais, né? E como um profissional que já está há 16 anos na SEDAI, eu posso falar que a SEDAI já passou por muitas fases, né? E a SEDAI sempre foi uma empresa muito fechada, né, com pouca articulação com a sociedade civil e mesmo com a academia. E isso, felizmente, é um tempo que já passou, né? A SEDAI estabeleceu um processo de parceria com seus órgãos reguladores, o INEA, a Genersa e com a própria academia, encontrando soluções e saindo, porque a visão, e isso os nossos colegas das concessionárias privadas também enfrentam isso pelo Brasil, porque estão presentes também no Brasil, uma visão tradicional de uma empresa de saneamento pública que o que importa é o que está dentro dos muros dela e não o que está fora. E essa é uma visão ultrapassada, né? Se uma empresa pública de saneamento não se preocupa, não sai fora das suas unidades, ela não tem nem sentido de existir, né? Então, a SEDAI buscou, através dessa parceria com órgãos ambientais e sociedade civil e academia, ações que fossem efetivas no nosso manancial, né? Nós sabemos que o modelo de concessão ele prevê uma série de ações para a universalização do esgoto, mas o esgoto ainda está caindo na bacia do Rio Guandu, então algo tem que ser feito, né? Então, uma série de ações foram realizadas para que aquelas crises não se repetissem. Se vocês digitarem aí no Google, e aí eu desafio aí vocês, crise de qualidade de água no Brasil, vocês vão ver que nos últimos 3 meses a gente teve crise de qualidade de água. Em Porto Alegre, a gente está tendo na Sabesp, lá em São Paulo, a gente está tendo no Paraná, a gente teve na CAESB, em Brasília, a gente está tendo problemas pontuais sobre qualidade na região dos lagos. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque o problema da degradação dos mananciais ele não é um problema do Rio de Janeiro, ele é um problema do Brasil e, de certa maneira, do mundo, porque ele vem de um processo, e aí outros colegas falaram nos painéis da parte da manhã, um processo de urbanização desenfreada e ocupação do solo nas margens das nossas áreas de captação. Então, no fim das contas, as empresas de saneamento, e a SEDAI comum, também acaba sendo vítima desse processo de urbanização desenfreada próximo aos nossos locais de captação. Mas algo tem que ser realizado, algo tem que ser feito, né? Então, algumas ações foram realizadas na bacia do Guandu para que a gente não tivesse mais a repetição, e desde aquele episódio nós não tivemos mais nenhum problema de qualidade de água bruta dentro do nosso manancial pelas ações que a SEDAI consolidou e mantém até os dias de hoje, tá? E aí eu posso citar algumas, né?
nós realizamos dentro da... E aí os nossos colegas falaram sobre a questão da Praia do Flamengo. Eu sempre brinco que lá na região de Nova Iguaçu, onde nós captamos água, né, e também desafio vocês colocarem no Google, é uma região chamada Pantanal Iguaçuano. Foi capa do Globo, inclusive, no mês de dezembro, mostrando como estava ocorrendo um processo de recuperação ambiental naquele complexo lagunar, por ações que a SEDAI está adotando, e mantém adotando, né? A gente alcançou, naquela lagoa de captação, e outro mito que eu também acho que a gente tem que enfrentar aqui nesse debate é o seguinte: o Rio Guandu ele é um rio de excelentes condições. Quem fala que não é, realmente não conhece. A grande questão não é o Rio Guandu. O Rio Guandu é o rio, é efeito da transposição do rio Paraíba do Sul, passa pelo complexo de aproveitamento da Light, chega ao ponto de captação da SEDAI. Nós não temos nenhum problema com o Rio Guandu. A questão é que, quando ele chega na captação da SEDAI, há outros 2 rios que chegam da Baixada Fluminense, chamados Rio Queimados e Rio Ipiranga, e esses 2 rios passam por áreas densamente urbanizadas, e aí sim eles vão trazer nutrientes e matéria orgânica, e isso dentro do ponto de captação, o ambiente lêntico, pode nos trazer problemas. Por que não traz mais? Porque a SEDAI adotou algumas ações. Primeira ação, a gente implementou uma unidade de tratamento de rio, lá no Rio Queimados, onde a gente consegue eliminar 100% do fósforo que chega à nossa lagoa de captação. Implementamos um sistema de bombeamento na Lagoa Grande, que é uma das lagoas de captação da SEDAI, onde a gente elimina o ambiente lêntico, que pode favorecer a proliferação de cianobactérias. Nós fizemos ações junto do INEA de dragagem do Rio Queimados e a sua volta à sua foz, à sua condição inicial, o que trouxe para a Lagoa Grande da captação do Guandu índices de vulnerabilidade. Tá? Então, hoje nós temos índices de vulnerabilidade na Lagoa de captação do Guandu, que é algo extraordinário, que a gente nunca teve, tá? Então, mostrando o processo de recuperação, né? Além do retorno, né? Que ali a gente tem um ambiente, uma comunidade grande de pescadores e também um turismo muito forte. Então, houve o retorno também dessa comunidade pesqueira e também do turismo, né? E, além disso, a gente aumentou a nossa capacidade de monitoramento, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que a SEDAI também tem feito em questões de monitoramento. A SEDAI ampliou seu parque de monitoramento. Eu sempre costumo falar que nenhum gestor público tem capacidade de tomar uma decisão inteligente sem dados. Não é impossível. O gestor público que toma decisões sem dados, ele está fadado a cometer erro. Então, uma das primeiras ações que a SEDAI implementou foi a construção de um parque tecnológico de monitoramento de qualidade, inclusive aonde eu estou como titular, onde nós produzimos dados quase em tempo real sobre as condições de qualidade das nossas principais bacias da região metropolitana do Rio, e aí tomamos ações mitigatórias no manancial e, eventualmente, capacitamos, aumentando as capacidades de resiliência das nossas estações de tratamento para lidar com diversas situações, né? Porque, ainda que a gente resolva a questão do saneamento e toda a questão de preservação dos nossos mananciais, nós ainda temos que dar conta de lançamentos clandestinos, que ainda também são comuns e ocorrem, né? A gente tem ali na região do Guandu um distrito industrial ali, né? Então, também é uma questão. E na porção leste da Baía de Guanabara, todo mundo também acompanhou no ano passado, aquele lançamento também clandestino. Aí a gente tem ali também um polo, que é o Gaslub, né? Então, assim, tem também essas questões que fogem um pouquinho até a temática, mas vão chegar à estação de tratamento e vão impactar a população, caso a empresa de saneamento não tenha capacidade de lidar com isso, tá? Então, é isso que a SEDAI tem feito. E agora a gente tem também adotado, né, e eu sou o coordenador desse projeto, né, como a gente aplicar inteligência artificial para prever cenários de eventos extremos nas nossas captações, né? Hoje você tem, e a gente tem acompanhado isso na SEDAI, eventos extremos de aumento dos índices de chuva, chuvas extremas. Isso estressa o sistema de abastecimento na medida que, e isso tem a ver com preservação também, porque na medida que os nossos rios eles não têm a cobertura das margens,
Quando você tem um aumento de chuvas, aquela margem ela carreia sólidos e isso vai parar na estação de tratamento de água, que se não tiver capacidade de tratar, ela vai ter que reduzir a quantidade de água para ter capacidade. Então, é outra coisa que a SEDAI também tem investido. Capacidade, não só a gente tem um programa, que é o programa Replantando Vidas, que é o programa, um dos maiores sucessos da SEDAI, que a SEDAI utiliza mão de obra apenada para realizar a restauração ambiental das margens dos nossos rios, mas também como tem investido na modernização dos nossos sistemas de tratamento para ter capacidade de, em qualquer evento extremo, manter a perenidade do abastecimento de água, como nós tivemos no ano passado, naquele episódio do Toluena, onde a gente teve que adaptar todo o tratamento da estação de tratamento para lidar com aquele despejo clandestino, né? Então, isso reforça o que a SEDAI tem realizado nessa sua nova fase e o seu compromisso para manter o abastecimento de água para a região metropolitana do Rio de Janeiro, que é um compromisso com a sociedade, com o Estado e com as concessionárias, que são os nossos clientes, né? E manter a perenidade e a qualidade desse abastecimento de água para a população. É isso. Bom, terminamos aqui essa primeira rodada e temos aqui algumas perguntas. Eu vou fazer uma pergunta para todos os três, que é o seguinte: algumas sobretudo vocês dois, tanto a Águas do Rio quanto a Iguá, tem algum problema com o contrato, uma vontade ou uma necessidade de rever o contrato? Porque, no caso das Águas do Rio, por exemplo, nós vimos aqui que coisas importantes como o lixo, por exemplo, não estava na concessão, né, não foi objeto de concessão, e é uma tragédia, né, porque, realmente, os problemas que vocês receberam são aterradores, né, de quantidade de resíduos sólidos. E também esses problemas de adaptação climática, esse problema da drenagem, que acho que também não estava no contrato. E eu acredito que as tarifas sempre são um problema muito delicado, né? Porque nós temos uma população com uma renda baixa e a tarifa mínima que possa, digamos, equilibrar a empresa, ela nem sempre coincide, né? Então, esses números tornam essa operação muito delicada, né? E a SEDAI, eu acho que você realmente nos mostrou aqui que essa divisão favoreceu muito a SEDAI, né? Porque vocês tinham problemas insolúveis ali, jurídicos, inclusive, e agora vocês conseguiram, lidando com a água, concentrar mais em alguns assuntos espinhosos e ter bom resultado. Mas, e o futuro? Como é que vai ficar? Bem, esse é um ponto. O outro é que veio uma pergunta para mim, que o Rio... por que as empresas da concessionária da Zona Oeste não estão aqui? Bem, eu não sei. Quem podia explicar isso é o André, mas vamos deixar para a próxima, né? Porque a empresa que é a concessionária da Zona Oeste tinha um problema muito grande ali na origem, mas ela foi a primeira, né? Então, talvez até por ter sido a primeira, já está mais tempo, né? Merecesse, não é, André, na próxima rodada, trazer aqui, ser chamada para a gente saber como é que vão as coisas por lá, né? Léo, aqui o que perguntam, alguém perguntou se há alguma coisa prevista para a Baía de Sepetiba. Mas eu acho que a Baía de Sepetiba não está na concessão, não é isso? Não é objeto. Então, é mais um problema para o governador, não é isso? É melhor endereçado a ele. Isso aí. Aí perguntou se o que está sendo objeto de limpeza são só as lagoas ou inclui os rios também? A gente tem a obrigação, naturalmente, de
limpar a lagoa, volto a dizer, revitalizar a lagoa, né? Essa limpeza, na verdade, vamos colocar mais claramente, esta limpeza quem faz é a natureza. A gente cria as condições para que a natureza faça o trabalho dela. E esse trabalho é feito através da troca de fluxo hídrico e da reoxigenação. Então, nós não vamos propriamente assumir o trabalho de limpeza. Até porque o trabalho de limpeza, quando o há, ele é sob maneira do município e não das concessionárias que têm, estão ligadas ao poder concedente que está concentrado no Estado. Esse é o ponto 1. A questão dos rios. Nós não mexemos nos rios. Isto porque também, por competência constitucionalmente definida, é a atribuição dos municípios. Nós temos uma grande parceria, inclusive, com a Rio Águas, que é o órgão municipal responsável por tanto. Assim como as redes de águas pluviais. Nada obstante, a gente tem o projeto de CTS que intercepta a saída das redes de águas pluviais para evitar o despejo do esgoto proveniente de áreas que não têm esgotamento sanitário. Então, a gente faz essa interceptação através dos CTS na saída dessas galerias de águas pluviais para evitar o despejo de esgoto no complexo lagunar. Você me perguntou da tarifa. se Problemas no vocês contrato. gostariam ou estão imaginando que podem fazer uma revisão contratual? Problemas no contrato, naturalmente temos. Revisão contratual, há uma previsão expressa no contrato, ele tem necessariamente que ser objeto de uma revisão quinquenal. Esta revisão quinquenal já é objeto de um grupo de trabalho que começou a se movimentar para que a gente tenha tempestivamente a resposta a diversos problemas naturalmente surgidos a partir da prestação de serviço, do conhecimento dos temas com maior profundidade e da implementação das obrigações contratuais. Então, isso está na perspectiva, está sendo tratado e a gente espera que seja tratado da melhor maneira possível. Espero, inclusive, que os anos de aprendizado, tanto de concessionária, quanto de poder concedente, quanto de agência reguladora e por aí vai, eles tenham servido como base para que a gente possa progredir num caminho melhor, num caminho bom, vou dizer assim. Você tem uma admiradora aqui que está fazendo 3 perguntas. Então, eu acho que nós não temos muito tempo, né? Mas perguntando se há uma previsão de construção de uma rede coletora na região de Jacarepaguá, tendo em vista que a cobrança pelo serviço continua, né? Essa é uma pergunta. A outra, da mesma pessoa, é que, em 2023, foi dito que o projeto iria atuar na Lagoa de Marapendi, indo sentido Recreio, chegando ao Canal das Taxas. Alguma novidade? Vamos lá. O CTS do Canal das Taxas ele já foi tratado e está operando. A Lagoa de Marapendi está sim em parte do nosso planejamento. Aliás, é muito provavelmente onde a gente obterá os melhores resultados, haja vista a quantidade menor de despejo que há de esgoto naquela região, diferentemente da Lagoa da Tijuca, da Lagoa do Camorim, que recebe ali muito despejo proveniente sobremaneira de comunidades. Voltando na questão da tarifa. A tarifa, Aspásia, é um desafio para todo mundo. Tem muita gente que tem a falsa percepção de que a tarifa alta é bom para a concessionária. Não é. Não é. É péssimo para a concessionária. A concessionária não precisa e não quer uma tarifa alta. A concessionária precisa de uma tarifa justa, que viabilize os seus investimentos, que viabilize a quantidade de benefícios que investimento na quantidade de benefícios que a gente tem que trazer e quer trazer para a população. Isso é uma coisa completamente diferente. Nós todos vamos ter que ser criativos. E nós todos, quando eu digo, nós todos mesmo, todos governo,
né? O governo federal, no ano passado, fez uma lei do CAD único para poder servir de base para a tarifa social, por exemplo. Esse troço não está regulamentado até hoje. E não está regulamentado porque, assim, você tem uma quantidade de dinheiro em cima da mesa para fazer 3 obras. Se tira lá um pedaço, 1/3 daquilo, você só vai fazer 2 obras, você não vai fazer 3. Não, e aí eu vou aqui lançar os protestos veementes com o problema da reforma tributária, né? Porque a reforma tributária parece que foi obra do nosso senador, lá, presidente do Senado, está taxando de impostos as empresas de saneamento. Isso, realmente, eu deixo aqui os meus protestos em nome do nosso trabalho aqui de tantos anos em defesa das cidades verdes, mas é inadmissível que, tendo havido tantas concessões, tantas oportunidades, né, de tantos grupos interessados conseguindo benefícios, que o saneamento tenha perdido isso. Mas eu queria deixar agora a palavra para você falar um pouco da Águas do Rio, porque, às vezes, eu sofro muito pela Águas do Rio, né, com as dificuldades da desordem urbana, prejudicando, às vezes, o trabalho de vocês. Sim, a gente... E tem problema também das tarifas e da vontade, talvez, de rever alguma coisa que não tivesse sido prevista, como o lixo e a questão da dragagem. Sim. De fato, a gente tem rios, né? É uma cidade muito grande, é uma cidade que cresceu desordenada e a gente precisa se adequar à realidade, né? Então, o nosso trabalho é adequar a nossa atuação para que a gente consiga executar o nosso serviço, gerando o mínimo possível de impacto para a população. Quanto ao contrato de concessão, a gente entende que, tal como o Leonardo falou no começo, né, da fala dele, o contrato não tem como ser completo, né? Ele não consegue prever as situações futuras com exatidão, mas ele tem mecanismos para a gente acomodar isso dentro dele, né? Então, a gente tem as revisões extraordinárias, as revisões ordinárias, e a gente consegue equalizar alguns cenários lá dentro. Então, o cenário de estrutura tarifária, a gente tem hoje a tarifa social, que, de fato, acomoda muita gente lá dentro. A gente tem um desafio de conseguir a documentação necessária para essas pessoas se inserirem na tarifa social, e a gente atua muito, até mesmo eu, com o relacionamento institucional, atuo muito em parceria com os municípios para que a gente consiga o cadastramento de CAD único e demais informações para que a gente coloque essas pessoas dentro da base, porque o nosso intuito é levar o saneamento, levar os serviços cada vez mais para mais gente, e chegar a essa universalização. E a gente vai conseguir isso com um preço justo, com um preço que as pessoas consigam pagar. Muito obrigada. Robson, para onde vai a nossa SEDAI? Olha, hoje o nosso grande desafio, Aspásia, é a modernização dos nossos sistemas de tratamento e ampliação da nossa capacidade de abastecimento na porção leste da Bahia, que é um problema que já vem, né, você conhece, vem há décadas, né? Muitas soluções e sem nenhum consenso. Eu acho que esse é o grande desafio da SEDAI para os próximos anos. Modernização dos nossos sistemas de tratamento, que nós estamos falando de infraestruturas antigas, das décadas de 60, 70, e resolver de vez o problema, a pressão sobre o sistema de abastecimento na porção leste da Baía de Guanabara. Esse é o nosso caminho. Bem, eu queria agradecer a vocês. A mesa foi magnífica, muito esclarecedora, e contem conosco para dar apoio ao trabalho que vocês vão prosseguir e que é vital, essencial, para que a gente possa ter cidades verdes, uma cidade verde no Rio de Janeiro. Obrigada.